Você já imaginou ser um desenvolvedor iniciante, criar um jogo você e seu amigo, e quando você menos perceber, ele foi dominado por um vírus bizarro, e o pior de tudo, você percebe que ele é um parasita vivo que se espalha a cada dia, e toma conta de tudo que você criou. Esse é Roxas313, um desenvolvedor brasileiro iniciante, que começou sua trajetória por volta de 2011, e que tinha um sonho de criar seu próprio jogo de sucesso, documentando tudo o que acontecia no seu canal, mas que aparentemente não teve um final tão bom assim. E o começo de toda essa história teria começado em 17 de outubro de 2025, mas que aparentemente essa gravação teria acontecido em 2011. E igual todo canal de um futuro grande desenvolvedor, ele teria começado seu primeiro vídeo, claro, mostrando seu primeiro jogo. Nesse vídeo ele dava as boas-vindas para quem ia acompanhar e dava algumas informações sobre o seu jogo e que estaria criando ele junto com seu amigo que se chama Cap. No vídeo ele mostrava o que já tinha feito, tendo construído a casa, uma fogueira e até mesmo uma plantação. Por agora não tem como a gente ter uma ideia do que seria esse jogo, mas talvez mais pra frente ele explique melhor. No seu segundo vídeo, ele apresenta seu amigo Cap, que tava ajudando ele com seu jogo e mostra mais algumas mudanças que eles fizeram, colocando mais variedade, detalhando mais o mapa. E eu preciso até comentar que por algum motivo, enquanto eu vi esse mapa, eu fiquei imaginando aqueles jogos antigos que contavam histórias, e eu até pensei que poderia ser um jogo desse estilo, mas é meio impossível já que eles começaram a aparecer muito tempo depois. Dá pra notar que a cada vídeo que passa, ele evolui mais seu mapa, e claro que o melhor mostrando tudo pra gente, até porque todo mundo gosta de acompanhar a evolução de um projeto como esse. Só que em certa parte do vídeo ele comenta pra quem tá assistindo que existe uma parte do mapa sem nada e que ele tava em dúvida do que colocar, e por isso queria até opiniões de quem tava vendo. Algumas pessoas nesse vídeo até comentaram sobre colocar uma caverna ou até mesmo uma loja, dando sugestões até que boas, mas eu não sei vocês, mas aqui parece um bom lugar pra ter uma casa, ou talvez até uma árvore muito grande. Esse vídeo não tem nada de estranho, a não ser um código que aparece de repente caso se você tiver com a legenda ativada, e que se você tentar traduzir ele, o código manda a gente para um vídeo não listado de uma versão meio que bizarra da gravação de Roxas, e a gente pode até notar que é realmente a gravação dele, já que no canto é ele ali se mexendo, além de que no chat você pode notar que ele manda algumas mensagens, dizendo que não tem ideia do que vai colocar no espaço vazio, que vai esperar pelo seu amigo, já que ele é melhor em criar esses projetos. Por conta disso, o canal dele ficou parado por alguns dias, até que seu amigo entrasse, até a chegada desse próximo vídeo chamado Discussion. Aqui eles acabam conversando sobre o que fazer no espaço, e igual eu falei antes, as pessoas nos comentários até deram sugestões, mas como é um vídeo de 2011, talvez ele não tenha visto nenhuma. O vídeo segue eles mostrando algumas coisas a mais e também conversando tranquilamente sobre o futuro do jogo, até que por algum motivo a tela simplesmente dá um erro, e nesse meio tempo de lag aparece uma árvore. E é aí que o lado bizarro de tudo isso começa. Os dois ficam se perguntando o que estava acontecendo, até porque não é nada comum uma coisa dessas aparecer de repente no seu jogo. E eles ficam até se perguntando se colocaram algum item grátis do Roblox Studios, já que pra quem não sabe é muito comum desenvolvedores perderem seus jogos por conta de vírus dentro de projetos grátis do Roblox Studios. Mas parece que esse não é o caso, já que aparentemente os modelos foram feitos por eles. E o pior é que tudo isso ficaria muito mais estranho quando eles decidiram chegar perto da árvore, já que tanto o Cap quanto o Roxas ficam em choque. Eu acho até que qualquer pessoa ia ter a mesma reação deles vendo isso, já que o barulho dentro da árvore lembra muito o coração, dando a entender que provavelmente ela tá viva. Eles acabam tendo a melhor ideia possível, que era entrar dentro do Roblox Studio e tirar por conta própria essa anomalia, uma ideia que sinceramente era pra ser muito boa. Infelizmente, não é só porque uma ideia é boa que ela vai funcionar, e pelo jeito essa coisa ainda vai continuar no mapa. Depois dessa cena bizarra, Roxas decide conversar com seus amigos, um deles que aparece no próximo vídeo chamado Dash, onde ele parece muito preocupado por conta de ter visto os vídeos, e que decidiu até denunciar pro Roblox, já que isso aparecer no seu jogo não é nada comum. Depois da conversa, Roxas acaba ficando sem postar vídeo por alguns dias, ficando também longe do seu jogo, até que de repente ele decide postar um vídeo chamado Warning. Nele ele mostrava como o jogo tava diferente em comparação a última vez que ele entrou. Antes, o mapa que tinha construções mais coloridas, com uma paisagem mais tranquila, estava totalmente apagado, além de Roxas se mostrar muito perturbado com toda a situação. E claro, não foi só ele que achou essa situação muito estranha. Seu amigo Cap também entrou no jogo alguns dias depois e teve a mesma reação, ficando até muito irritado com a mudança. Nesse vídeo, os dois acabam andando pelo mapa, mostrando como ele teria ficado enquanto vão conversando, e eles não parecem muito entender o que aconteceu, tanto que Roxas diz que até tentou pedir ajuda em um fórum para descobrir o que seria esse erro, mas infelizmente ninguém conseguiu ajudar ele. Mas sinceramente, a essa altura a gente sabe que tudo isso começou a acontecer depois daquela
Do nada, o mapa desaba, fazendo tanto Rochas quanto seu amigo caírem em um espaço todo bizarro, onde eles só tinham um caminho em linha reta e depois um labirinto. E o pior é que não dá pra entender muito bem onde eles foram parar, já que no vídeo tá tudo escuro e a única coisa que acontece é isso aqui. Enquanto isso tudo acontece, Rocha só deixa uma mensagem sem saber o que dizer. Por algum motivo nesse erro aparecem algumas mensagens muito estranhas. A maioria delas não mostravam muitas coisas, como essa aqui que parece um labirinto, a foto da parte do mapa do Rochas, uma planta e uma imagem com a mancha dizendo vida. Apesar de todas elas serem muito bizarras, a principal de todas elas é a primeira foto, parecida com um prédio da Roblox, que você já deve ter visto em alguns jogos por aí. Mas essa imagem, diferente das outras, veio com um código, e esse código levava a gente para uma foto com um relato de um desenvolvedor de dentro do Roblox, onde eles comentavam que alguma coisa teria conseguido escapar e que teria entrado dentro de outro jogo, além de também falar que tudo lá dentro da empresa tá um completo pânico e que não sabem o que fazer. O pior é que aparentemente essas mensagens vieram depois de que Rochas entrou em contato com a Roblox lá atrás, tentando alguma ajuda para resolver esse vírus que entrou no seu jogo, e aparentemente por conta dessa mensagem do Rochas, eles notaram que seja lá o que for isso que eles tinham guardado conseguiu fugir de alguma forma. Dá pra ver que tudo isso é muito confuso e se continuar assim eles não vão ter muitas respostas. E aí que entra seu próximo vídeo chamado Comunicação. Basicamente, Rochas teria ficado um tempo sem mexer no seu jogo, mas seu amigo Dash, o mesmo que apareceu lá atrás, teve uma ideia. E pra resumir tudo, qual seria o melhor jeito de saber o que tá acontecendo do que perguntar diretamente pra quem começou tudo isso? O plano que eles tiveram era bem complexo até. Eles criaram um NPC e conectaram em uma das raízes da árvore, para que então a árvore conseguisse usar o NPC como se fosse um meio de comunicação. E o que mais me impressiona de tudo isso é que esses caras só têm ideia boa. E o pior é que realmente funcionou. No meio da conversa ele decide fazer algumas perguntas, como qual seria o nome dessa árvore, e ela até responde dizendo que é um Nosoi, que pesquisando significa que é algum tipo de espírito, que traz doenças e pragas na literatura grega. Rochas também pergunta da onde a árvore veio, e ela responde falando de uma sede ou uma empresa. Enquanto isso a tela trava aparecendo um código. Esse código leva a gente para um antigo fórum com um comentário de duas pessoas. Nesses posts as pessoas comentavam sobre a sede da Roblox, a mesma que apareceu naquela foto, só que falando que ela teria sido fechada, mostrando que alguma coisa muito errada aconteceu com essa sede. Rochas continua fazendo perguntas para esse vírus, perguntando onde ficava essa sede que o NPC tinha falado, onde o NPC responde falando que é aqui, o que não faz nenhum sentido. Rochas acaba fazendo várias perguntas para ver se tira pelo menos alguma boa informação, mas a maioria das respostas do NPC é muito sem nexo e sem sentido. Apesar da ideia ser muito boa, parece que não vai dar muito certo, até que o Rochas faz algumas perguntas muito importantes. Quem é você? Perguntando se a árvore tá viva, e a principal pergunta, por que você tá nesse jogo, onde ele acaba não tendo nenhuma resposta, e a única coisa que dá pra gente notar é o coração da árvore batendo cada vez mais rápido, até que de repente isso acontece. Aqui a gente consegue notar que a tela foi totalmente dominada por um erro perturbador, além de que seu amigo Caps simplesmente sumiu do nada enquanto tentava fugir. Eu só espero que o Caps não tenha ido de arrasta, já que até agora ele é meu personagem preferido. Com certeza vendo essa cena não entraria por um bom tempo nesse jogo, e foi justamente o que Rochas decidiu fazer, voltando só 5 dias depois do último vídeo. Rocha agora demonstra estar muito cansado com toda a história, e mesmo investigando tudo isso, ele não conseguia chegar a lugar nenhum, e por isso teria decidido privar o jogo, deixando pra trás toda essa história, e em vez dele, seus outros dois amigos queriam investigar. Sabendo disso, ele ficou até mais tranquilo e decidiu criar outros projetos, tendo até a participação do Caps. Mas logo você vai perceber que mesmo ele tendo deixado isso pra trás, alguma coisa parece muito errada. Estranhamente, essa árvore mesmo em outro mundo conseguiu aparecer. De alguma forma ela conseguiu sair do primeiro mundo do Rochas e chegar até aqui, como se ela tivesse se espalhando. E o pior que não foi só esse jogo. Qualquer um que ele criasse apareceria a ela. E mesmo se ele iniciasse um mapa do completo zero sem colocar nada de novo, essa árvore uma hora ou outra ia aparecer. Não só uma, como várias delas surgiam com o tempo. Nesse vídeo, Rochas também acaba comentando sobre seu primeiro jogo e que ele mudou completamente desde a última vez que ele entrou, deixando alguns prints de como o mapa que antes era colorido
agora aparece todo cinza e sem cor, além de mostrar uma coisa que no mínimo é curiosa. O post que ele tinha enviado antes pro Roblox perguntando como resolver esse erro foi apagado de repente sem nenhum aviso. E por causa disso ele até tentou enviar uma outra mensagem perguntando sobre o sumiço do seu post, até porque não teria motivo dele ser apagado assim, a não ser que alguma coisa muito estranha esteja acontecendo. Indo na descrição desse vídeo existe um outro código que leva a gente para uma conversa entre duas pessoas, uma delas chamada David e o outro chamado Carter. Nos comentários desse mesmo vídeo existem algumas pessoas dizendo que seria Eric Castle e David Baszucki, os próprios criadores do Roblox, conversando, e o motivo dessa conversa seria uma coisa bizarra que apareceu enquanto eles configuravam alguma coisa na plataforma. E detalhe, essa conversa teria acontecido muito antes do primeiro vídeo que Rochas postou, então aparentemente seria um problema muito antigo. No post eles diziam que entrariam em contato com uma pessoa chamada John, que muito provavelmente seria o John Shidletsky, que na época era um administrador do Roblox, mas que pelo andar da conversa parece que eles não conseguiram resolver. No vídeo seguinte, Rochas acaba trazendo uma gravação em vez de prints, mostrando como o jogo dele tá, mostrando que realmente tudo foi destruído por esse vírus bizarro. Depois disso, Rochas acaba postando um outro vídeo no seu canal, mas que dessa vez não era ele gravando e sim seus amigos, um deles sendo o Dash, o mesmo que apareceu antes. Eles agora tentariam usar o NPC para conversar com a árvore igual Rochas fez antes, mas diferente de Rochas, que teve algumas respostas, seus amigos não tiveram nada, e aparentemente na gravação eles estariam lá por um bom tempo, e com todo esse tempo não conseguiram nenhuma informação valiosa, e por isso Dash diz que isso tudo é uma perda de tempo e acaba saindo da sala. Igual aconteceu com Caps e Rochas, ele caem pra debaixo do chão, indo parar naquele lugar todo macabro, enfrentando aquele mesmo labirinto de antes. O bizarro é que cada um deles caiu em um lugar diferente do labirinto, e por isso boa parte do vídeo é eles tentando procurar um ao outro, até que de longe eles conseguem encontrar o nick um do outro, o que à primeira vista era pra ser uma boa notícia. Depois dos muitos erros que aparecem na tela, aparece essa figura vermelha com o fundo todo preto e que por algum motivo parece muito interessada em quem tá gravando. É muito bom te ver e eu queria te perguntar umas coisas. Você sabe da sua importância? Você sabe o seu propósito? Você é só um grão de areia perto de um grande esquema, mas eu posso mudar isso, eu posso te transformar em algo maior. Você vai crescer e descobrir seu propósito, mas esse não é o momento certo e logo você vai saber. Até logo, você vai entender tudo quando sua hora chegar. Essa é com certeza uma cena que não se vê todo dia, mas só essa cena me fez pensar que essa árvore, ou melhor, esse vírus tem tudo planejado. Nesse mesmo vídeo existe também um outro código na descrição que leva a gente pra uma outra conversa, onde aparentemente seria Rochas conversando com o Dash, onde o Dash parece muito fissurado na investigação, querendo que Rochas acompanhasse ele toda vez que entrasse no jogo. Tudo isso ficaria mais perturbador ainda no próximo vídeo do Rochas, onde Rochas comenta que o Dash que aparece nesse vídeo investigando não era o verdadeiro, mas uma cópia criada pela árvore, além de Rochas mencionar que ia parar com os vídeos, já que tudo isso era muito estressante pra ele, dando tchau pras pessoas que acompanharam ele até agora. O estranho é que antes dele acabar o vídeo, ele deixa algumas mensagens, dizendo que tá cansado disso tudo, e também comentando que tá muito preocupado com o Dash, já que ele não parece muito bem desde que começou essa investigação. Com certeza tem um vírus bizarro no seu jogo, se espalhando e dominando seus amigos não deve fazer nem um pouco bem pra cabeça. Na legenda desse vídeo também tem um outro código, levando a gente de novo pra outra conversa do Rocha junto com o Dash, onde de novo ele tenta convencer o Rochas pra que não abandonasse a investigação, mostrando de novo que ele entrou realmente de cabeça nesse caso. Deve ser por isso que a árvore gostou de clonar ele. Toda hora ele fica querendo voltar pra esse jogo. Além de também ter outra conversa, só que dessa vez mensagens muito antigas dos criadores do Roblox, onde os dois discutem sobre a anomalia que eles descobriram, onde o David parece muito fissurado na árvore, e Carter até diz que ele parece meio paranoico com isso, mas de acordo com o David, ele estaria fazendo isso pra segurança da plataforma, onde ele termina dizendo que não tem nada pra se preocupar, só que embaixo tem uma mensagem muito bizarra que não dá pra entender direito, com a mesma frase que o David diz, não tem nada pra se preocupar. Por enquanto, dando fim pra essa história perturbadora do Rochas 313, por enquanto, o que a gente pode perceber é que esse vírus não é nada comum e além de poder dominar jogos, ele pode até fazer uma cópia dos personagens, além de que por algum motivo algumas pessoas ficam muito fissuradas nessa árvore, talvez ela esteja dando algumas folhas diferenciadas pra eles, então não duvido muito que o David nessa última mensagem, talvez também tenha sido trocado, que talvez nem seja ele aqui nessa última conversa, além de que o Dash, que é o amigo do Rochas, também não tá nem um pouco puro, mas claro, não tem como a gente ter certeza
certeza de nada, isso são só teorias. A última notícia que a gente tem do Roxas é em um jogo muito popular chamado Forsaken, onde antigamente ele aparecia como uma das skins, mas na skin ele não parecia estar muito bem, mostrando que essa história talvez não tenha um final feliz, dando a única certeza que a gente tem até agora, que é que esse vírus ainda tá na plataforma, se espalhando cada vez mais.